como eu disse lá na abertura do programa de hoje, só dá ele, hein, Paulinha? O cara tá com tudo. Tá. E não está prosa. Não. Olha, é o seguinte, fazendo uma das coisas que ele mais gosta de fazer, que é o stand-up comedy. Oscar Filho, meu... Muito, imagina que ela já tem 13 anos de carreira, não é bizarro? É bizarro. É muito louco, A cara. gente viu essa menina nascer. Não, e Pois ela é. veio aqui no programa, a Ela veio aqui. maturidade dela e a espontaneidade Sim, é impressionante. Mas aqui eu vou ajudar mesmo. Enfim, ela tá ali, eu tenho alguma ideia, alguma intervenção, ou trago alguma coisa da internet, ou sei lá, alguma coisa com a plateia. Então eu sou meio assim, né? Quando ela é Provocada. provocada. E vai ter show seu. Eu já pensei várias vezes em sair dele, mas de cartaz com ele, mas ele continua, as pessoas continuam indo. no Eu teatro. adoro o nome. Putz, Putz, gril. gril, vem de uma piada muito sem graça que eu fiz. Que você vai ter que contar agora. Não, porque as pessoas falam, putz, tem essa mania de Grila, falar putz, não gril. é? Putz, gril. Porque você não é putz, gril. Tem uns que falam putz, grilar, outros falam putz, grilou. Então a minha pergunta era qual... Putz, grilo? Putz, grilo nunca ouviu? Em Atibaia, a cidade que eu É nasci, putz, grilo. era putz, grilo. Ou Tá. putz, grilo. Então a pergunta que eu fazia era qual o sexo do putz? Tipo, ninguém ria. E eu falei, cara, é melhor eu tirar isso, né? É melhor... Daí, como ficou essa reação que ficou aqui agora? Aquele de humor silêncio. Eu falei, eu vou tirar. Só que ficou o nome do show, porque era um texto que funcionava na internet. Não, antigamente. onde que você pode pôr putz grilix. Putz, Grillix. Nossa, desconstruído. Serve a todo mundo. Pode ser, é verdade. Fica mais atual, né? Entendeu? Sim, é um xizinho, né? Oscar, deixa eu te perguntar uma coisa. Os talk shows nos últimos 10 anos, mais ou menos, na TV brasileira, eles viraram um gênero bem firme, assim. Aham. Com Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Eles meio que investiram no gênero que só a Marília Gabriela fazia de um jeito muito próprio até então na TV brasileira. E eles tiveram seus sidekicks. O Marcelo Mansfield, por exemplo, é uma referência nesse nicho. Você se inspirou em algum desses sidekicks? Você tem cuidado de não parecer com algum desses sidekicks? Porque na TV americana também existem alguns comentaristas de talk show. Ou você quis fazer algo totalmente na surpresa, assim? Foi com a cara de pau e vamos ver qual vai ser. Então, na verdade, é mais uma referência esse nome, porque assim, eu falo mais do que um sidekick. A minha intenção é intervir mais do que um sidekick. Não é nem a minha intenção, é a direção que me passaram. Não é eu ficar ali esperando só pra anunciar ou fazer alguma coisa que mais ou menos é a função, ou você dá uma opinião quando é perguntado. É uma dupla mesmo. A ideia é eu ficar mesmo ali, falando, mais isso e mais aquilo. É interferir mesmo, assim, sabe? Tanto quando ela tiver, porque vão ser sempre dois convidados. Quando ela estiver conversando com os dois, ou com a plateia, ou sei lá, no meio de um jogo. Tem um jogo lá maravilhoso, que é Jaquempô. Nossa. Então vai ter isso. E eu fico zoando, porque não é possível, cara. No programa tem um negócio de Jaquempô. Jaquempô. Então ela adora, ela vai lá e eu falo, O Jaquempô é aquele velho, bom o e velho Joaquim Pô. tesoura, pedra, papel. É isso. É basicamente isso. Vai ter um maravilhoso. jogo de Jaquempô no programa. Oscar, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a personalidade forte da Maísa, né? O Fefito até comentou aqui que ela fala muito sobre feminismo também, mas isso é hoje em dia mais explorado nas redes sociais dela, né? Porque dentro do SBT mesmo ela tem o papel dela como atriz, como apresentadora. Você acha que agora dentro de um talk show, né, que é um espaço que ela vai ter talvez maior para poder expor esse tipo de opinião dela, ela vai falar mais sobre isso ou o programa vai ser um pouco mais Entretenimento mesmo. leve? Não tem nenhuma direção em relação a isso. Tem nada, não, assim, nesse a sentido. gente gravou 2 programas até agora, não teve isso, acho que porque sim, porque naturalmente não teve. Mas ninguém chegou a falar, não vamos falar isso, não vamos falar daquilo, não vamos falar de política. Não... Tá. Eu acho que naturalmente isso vai aparecer também porque é isso, né? Apesar de ela já ter apresentado uma série de programas sozinha, é o primeiro talk show que ela começa a interagir com pessoas mais velhas, inclusive. Então é uma novidade, né? Então, acho que agora ainda não é o momento, não de não falar, mas de pensar sobre isso. Esse é o momento em que a gente vai descobrir que o tempo todo a Maísa era uma adulta presa no corpo de criança. Provavelmente, Que ela é um assim. gnomo, um anã, não sei. Exatamente, que era o que a gente falava no CQC. Cara, tem alguém dentro dela, não é possível. Ela é uma pessoa vestida, porque as coisas que ela fala... Você sente saudades do CQC? Você Ah. apanhava bem, hein? Que eu ia vendo você em prefeitura, Acho que eu secretaria. sinto saudade de não ter um programa como o CQC hoje em dia, né? Precisava, de tanta coisa acontecendo. Oscar, era isso A que eu ia gente- te perguntar sobre o fim do CQC. Você acha que ele está ligado a questões relacionadas à independência editorial? Isso foi um problema? Vocês estavam incomodando demais? Ou enfim, a emissora resolveu ir por
para um outro lado, não pegar tão pesado na crítica política, porque vocês batiam à direita, à esquerda, era uma porrada generalizada. Né? Então, eu acho que é difícil dizer hoje em dia, porque já faz 4, 5 anos que o programa acabou, então, e eu não estava bem no final, saiu um ano antes, né? Então é difícil saber exatamente por quê. Todo mundo me pergunta isso. Porque acabou. Eu acho que tem isso. No começo, em 2008, era um bando de argentino louco que veio com o pé no peito de todo mundo, entendeu? Depois eles estavam aqui há 7 anos, obviamente vai ficando com o rabo preso, as pessoas vão conhecendo, você não pode falar isso, não pode falar, mas nunca me falaram, não fale sobre isso também lá, entendeu? Nunca foi dito isso, não vamos falar. Naturalmente a gente não falava sobre mensalão, a gente mesmo foi achando, mas a gente falava tanto de política, por que acabou agora? Mas não sei dizer exatamente, acho que é isso. Virou mais um programa de entretenimento, daí acho que as pessoas se desinteressaram. Qual a treta mais homérica, assim, que você relembra daquela época, assim, quando você tomou mais porrada ou ficou até assustado de verdade? Pra mim foi o Babenco, cara. Eu nem tinha entrado no programa, eu fui lá conversar com o Babenco, ele me deu uma revistada na fuça, antes de estrear. Eu fiquei... Você já tomou, né? Nossa, muito. Daí eu falei, cara, vai ser horrível isso aqui, vai ser um programa que não vai dar certo. Aí eu conversando com o Danilo, ele falou, não, velho, isso aí vai virar chamada, vai vendo. E foi exatamente isso, virou a chamada do programa, eu tomando a revistada, vem aí, CQC, as pessoas, o que é isso? Só queria dizer que a imitação do Danilo Gentili foi impecável. Oscar, muitos críticos do Bolsonaro dizem que a ascensão dele se deve, em parte, a programas que o projetaram, né? Ele saiu de um baixo clero para a presidência da República. Sim. E CQC e o programa da Luciana Gimenez são muito citados. O que você acha dessa história? Eu acho uma bobagem, sabe por quê? Porque senão a gente passa a lidar com a direita da forma que a direita lida com a esquerda, que é não deixando falar. Eu acho que não projetar o que um cara, né, no caso, um deputado, naquela época, falava, eu acho que tem que dar voz para todo mundo pra gente saber lidar, entende? Eu lembro uma vez que o Crivella foi no Jô Soares e ele tava falando basicamente que a Lei Rouanet deveria servir também para construir igrejas. O Jô ficou mal, não é possível, porque é uma coisa dessa. E o Crivella ali na dele, né, no programa do Jô. E ele tentava falar, e o Jô, não, porque não é possível, veja bem, como vai usar esse dinheiro pra fazer igreja? Não, Jô, mas a minha visão... Não, mas como que... Daí o Crivella vira pra ele assim, mas Jô, você me pergunta e não me deixa falar, como é que vai fazer? E a galera começou a aplaudir o Crivella no programa do Jô. Então, acho que a gente tá muito não preparado pra ouvir as pessoas, ouvir pra poder argumentar. A gente é tão latino e tão emocional que quando vem uma opinião reversa da nossa, ou que a gente não gosta, a gente não tá preparado pra ouvir, acalmar, não ouvir com o coração, ouvir com o cérebro, com a cabeça, raciocinar, desenvolver uma conversa para poder... Então, assim, acho que talvez o aparecimento do Bolsonaro tenha dado também pelo CQC, mas a gente também precisa saber ouvir o que ele tem para falar e as ideias dele, entendeu? Concordando ou não. Eu, basicamente, não concordo, mas... É o meu presidente, agora eu vou fazer o quê? Vou brigar? Vou dar uma facada nele? Não.